Alan falou sobre os fandoms. Pra quem não sabe, Alan Moore, o cara, um dos maiores quadrinistas aí, roteiristas, né? Da história dos quadrinhos aí. E aí, obras dele estão ali, ó. V de Vingança, o Watchmen, Piada Mortal, o Monstro do Pântano e diversos outros trabalhos, né? São um dos maiores gênios da história dos quadrinhos aí. Que sempre critica muito quando essas obras são adaptadas, porque nunca é do jeito que ele gosta, e ele acha muito pai, ele é meio que antissistema, ele todo, né, tem toda uma parada, né, o Alan Moore, né? E ele decidiu falar sobre os fandoms. Ele falou o seguinte: fandom é um órgão maravilhoso. Ao mesmo tempo, ele às vezes é uma praga grotesca que envenena a sociedade ao seu redor com suas obsessões maldosas e senso ridículo. Esse texto que ele fez uma coluna, e eu acho que seria importante a gente ler esse texto, para a gente poder pensar um O pouco bruxo. sobre esse bagulho. Mas olha só aqui, ó. O texto não é muito grande, são 3 parágrafos que a gente pegou aqui, ó. Aspas. Sem jamais ter buscado uma relação de celebridade pop com os leitores, fui me retirando aos poucos do lado social dos quadrinhos, adquirindo assim uma fama de eremita furioso e enigmático. Ele fazendo uma reflexão sobre a própria carreira dele aqui, né? E quando olhei para trás, pós-advento da internet e algumas décadas, o fandom era um animal muito diferente. Um animal mais velho, para começar, com uma idade média por volta de 40 anos, alimentando presumivelmente por uma nostalgia da qual sua versão mais energética era jovem demais para sofrer. Ele continua aqui. Enquanto as histórias em quadrinhos eram originalmente oferecidas a classes trabalhadoras, os preços altos das edições acabaram excluindo qualquer público que não fosse mais afluente, gentrificando um bairro cultural antes agitado e vibrante. Esse aumento na idade e status do fandom talvez explique seu atual senso de privilégio, sua tendência a criticar e reclamar em vez de contribuir ou criar. Parágrafo final aqui. Um entusiasmo que é fértil e produtivo pode enriquecer a vida da sociedade, assim como deslocar frustrações pessoais em ataques venenosos sobre seu hobby de infância pode desvalorizá-los. Gostar bastante de algo está bem. Não precisa de facão nem do megafone. Para ser honesto, para mim, leitores sempre teriam sido mais do que suficientes. Pá! Esta frase, para mim, ela é matadora. Para mim, leitores sempre teriam sido mais do que suficientes. Que é tipo assim, é o ato genuíno de você pegar uma coisa e você amar aquilo. Simplesmente, genuinamente. Sem ter que ficar esbravando e brigando com quem não gostou e que não sei o que, você simplesmente gostei. Ou então, vi e não gostei, sem ter que ficar indo na internet armado, xingando todo mundo, e aí o criador de conteúdo dando bloco, e aí gerando briga, e aí misoginia, preconceito, todo tipo de aberração aparecendo na internet por causa de um, sei lá, Rogério, a gente fala às vezes de um, não gostei de um filme, gostei de um filme, a gente é xingado por uma opinião de um filme. Mas uma coisa que ele não leva em conta é que a humanidade não consegue fazer isso e nunca conseguiu. Não é algo que Uhum. é algo que se É utópico é aqui, né? algo que na verdade só cresceu porque com o advento das redes sociais ficou É. muito mais fácil de você se unir a pessoas que pensam igual você, né? O E cara falou aqui, aí ó. É provável que todos que estejam concordando com ele façam as mesmas coisas no quais ele ataca. então, Exatamente isso. com certeza. Eu acho difícil porque quando você se apaixona por uma coisa, você tende a defendê-la e você tende a endeusá-la e você tende a tentar. Você tende a. Tende a tentar, é ótimo. Você tende a espalhar aquilo, Isso, sabe? é. Mas isso é da inerência humana. Tipo, cara,
o ser humano é assim, ele é assim com tudo, tipo, desde uma comida, um restaurante, uma né? marca de celular, um console de videogame, cara, Sim. não tem como, você acaba sendo afetado e você acaba... Palestina Livre enviou R$ 2,50 via Pix. Internet deu voz aos idiotas. Na verdade, A a internet internet deu voz para todo mundo, Então, né? a internet deu voz. Pensa o seguinte, a gente estaria lendo esse texto do Alan Moore se não fosse a internet? É. Você estaria A gente não acompanhando uma estaria, a live gente não nossa estaria fazendo live, há 3 ele horas não e tá, né? e A 44 turma não estaria minutos. comentando, né? Então, assim, e a gente, queira ou não, fala muito aqui sobre fandom e tal. O que eu acho horroroso e terrível é essa coisa das pessoas não aceitarem que você não goste de algo ou que você goste. Isso é uma imbecilidade sem fim. Né? Porque, cara, cada um tem o direito de gostar do que quiser e não gostar do que quiser também, entendeu? Então, E tem um ponto dele que ele fala no texto que antigamente os quadrinhos ele era muito para a classe trabalhadora, porque era muito barato, né? Você comprar quadrinhos, né? Era um formatinho pequeno, era um papel mais fraquinho e tudo, e aí você ele conseguia vender mais barato. Quando começaram a vender essas capas de luxo, capa dura e não sei o que, o negócio mais de luxo, você segmenta o público dos quadrinhos. E aí, quando você começa a lançar só isso, que é o que acabou acontecendo, né? Essas obras aqui, por exemplo, do Alan Moore, a maioria é capazinha dura, bonitinho, e você olha lá é 200 conto, entendeu? 300 Então, é reais. exato, cara. Eu, por exemplo, eu tenho coisa que eu quero comprar, que eu queria ter, É. e não consigo. Não consigo, porque eu acho muito caro, cara. Eu acho tremendamente, uns preços tremendamente absurdos. Esse Watchmen, a versão definitiva do Watchmen, eu demorei muito tempo e eu comprei acho que foi numa Black Friday ou É. perto do Natal, uma promoção que eu paguei R$ 100. E eu ainda eu achei muito caro R$ 100, cara, sabe? Não, é Então, quando realmente, você quando você lança esse tipo de produto e aí você atinge especificamente só esse público, é isso que ele falou. Você acaba atingindo uma galera que tem uma condição financeira maior, normalmente é uma galera um pouco mais velha, que já tem uma ideologia política, que é de gente que tem grana e que não pensa no social, e aí você vira uma grande bola de neve. E não estou dizendo que todo mundo que tem dinheiro não tem consciência social, que não é o Maps caso aqui. Nicola enviou R$ 2 via Pix. Ah, Antes o extremista estava mais isolado. Agora com as redes conseguem criar grupos e ganham amplitude. mas, ao mesmo tempo, grandes pautas progressistas avançam porque pessoas do campo isso. progressista se juntam na internet e Para conseguem combater as isso. coisas. Então, assim, a internet ela traz muito ruim, muitas coisas ruins, muitas Sim. coisas más e também muitas coisas boas. Então, assim, a gente tem que pensar bem, assim, eu acho que o pensamento do Alan Moore tá errado? Não, mas é um tanto antiquado, ele não se É. adaptou às Não, é novas... utópico, é utópico o pensamento dele, assim, de Exato, e aí, por esse aqui exemplo, seria o mundo ideal. Não vai acontecer esse mundo ideal, né? toda vez que existe esse tipo de argumento contra algo que é inerente ao humano, sabe? É. Cara, sei lá, na época das cavernas, os caras arranjavam uma pele, eles estavam brigando por causa da pele, entendeu? A minha pele é mais bonita que a O sua e humano, tal. ele Seria muito sempre bonito se a gente usou uma pudesse... forma de brigar, né? De querer ser melhor do que o Ah, mas os outro. caras não se matam por causa de time, cara. Ah, é? Eu fico pensando que e a gente que trabalha com internet sempre, a gente faz lives, a gente faz podcast, a gente tá lidando toda hora com fandoms de filmes, fandoms de seriados, de marcas e de um monte de coisa. E aí, alguns comentários às vezes são feitos para intimidar a gente a falar sobre essas coisas. Só que acaba não tendo efeito nenhum. Na verdade, a gente fica com mais raiva ainda, se você pensar, sabe? Porque você acaba sendo. Pô, não gostei disso aqui. Aí você é achincalhado por não ter gostado. Nossa, eu gostei disso aqui. Aí você é achincalhado por ter gostado disso daqui. Daqui a pouco você não pode fazer nada. O que é que querem? Não querem que a gente opine? Não quer que a gente não construa um pensamento crítico? Porque no mundo ideal a gente podia realmente gostar e desgostar das coisas e ficar tudo beleza, sem a gente xingar. Por isso que eu sempre falo. Não gostou? A gente opinou, por exemplo, a gente fez um podcast sobre O Senhor dos Anéis, os Anéis de Poder. Galera descascando. Meu Deus, que absurdo, vocês foram pagos pelo Prime Video para poder falar sobre isso. Eu fico
puto. É mais por essa... Porque para mim é uma ofensa você dizer que eu recebi dinheiro para falar bem que a minha opinião foi comprada. Eu, como criador de conteúdo há 20 anos, isso nunca aconteceu. Ninguém nunca chegou assim, Juras, Nunca. toma aí dinheiro, não sei o quê. Por quê? Isso não acontece, gente. Essa é uma loucura. O que acontece é o quê? Você ser patrocinado para divulgar uma parada. Gente, vê isso daqui é massa, não sei o quê, é isso. Não, Agora, para você opinião, ver você tá como... analisando Não, criticamente. e para você ver como funcionam as coisas, o próprio Jovem Nerd e o Azaghal, por exemplo, eles receberam para fazer propaganda do material. E eles descascaram o Descascaram o filme, filme. a série A no série, Nerd. né? Então, assim, isso demonstra o quanto as coisas são desligadas umas das outras. O que a gente tenta, inclusive, fazer aqui, a gente sempre faz, a gente nunca... Por exemplo, já chegou, olha, vai sair o Madame Teia, por exemplo. Vocês poderiam fazer um podcast do Madame Teia? A gente não aceita. Por quê? Isso. Porque se a gente falar mal, não é uma boa divulgação para os caras. Pô, não é, E se a cara, gente não falar é. bem e não gostar, Não é. a gente vai estar se vendendo. Então a gente não faz Isso. isso. Então, olha, que tal se a gente falar então sobre o universo do Homem-Aranha num podcast e a gente coloca propaganda da Madame Teia? Pô, legal. Normalmente os caras curtem esse tipo de ideia. E aí a gente faz um podcast sobre o universo do Homem-Aranha e coloca a Madame Teia lá como uma divulgação. É assim que a gente trabalha. E outros lugares podem trabalhar diferente, mas falar que eles pagam pra gente falar bem, eu particularmente, nunca aconteceu desde que eu tô aqui, desde 2017. Eu acredito no Juras que não tenha acontecido isso antes. Já conversando com o Alexandre mesmo e com o Azaghal, nunca aconteceu com eles isso. Conversando com o Romariz no Omelete, ele falou que também nunca aconteceu isso. Então, sabe o que é que já aconteceu? Já aconteceu da gente falar sobre algumas coisas de estúdios e eles ficarem putos com a gente. Aí sim, isso já Isso já aconteceu algumas vezes. E não foi só uma ou duas, não, né? Dá pra passar de 10, 15, 20 vezes isso daí, historicamente. Da gente ter descascado um serviço, um estúdio e tudo mais, e aí fala assim, pô, vocês, né, pesaram a mão, não sei o que e tudo. Isso já aconteceu antes. Mas essa parada de... Cara, a nossa opinião é o nosso cartão de visita, sabe? É o nosso convite para a pessoa. Se tem algo que é inegociável, é isso. É a nossa opinião. É o que a gente acha. Por exemplo, o Rogério normalmente ele se torna contraponto em algum desses podcasts que são muito populares. Acho que é porque o Rogério gosta de ser do contra, ou que o Rogério que gosta... delícia, adoro. Vou sair da minha casa para ver um filme no cinema para odiar esse filme. Ninguém faz isso, gente. Ninguém faz isso, sabe? Se você faz conscientemente, é porque você quer quer ser o hater da internet, sabe? Porque eu quero criar conteúdo para falar mal de tudo e não sei o quê. Esse podcast dos Anéis de Poder está lá sendo esculachado no Spotify, sendo esculachado, tem um monte de comentário lá. A nossa audiência, gente, é 95% maior nas outras plataformas do que no YouTube aqui, né? No YouTube a gente não atinge tantas pessoas e tudo. Tem um público que sempre está por aqui, mas a audiência do podcast em si, né, que a gente passou a lançar em vídeo, é muito menor no YouTube. Mas eu sempre falo assim, do mesmo jeito que a gente gostou, você pode também gostar ou não gostar. Mas o foco do embate, e aí gera uma conversa, é quando você fala sobre a opinião. Tipo assim, não gostei, discordo do quarteto. Por isso, porque eu acho que a série errou aqui, a série não sei o que e tudo mais. Conversar sobre a opinião. Quando você passa a atacar os participantes, e é isso que acontece constantemente, e é por isso que a gente tem que ficar deletando comentário, bloqueando gente, não sei o quê, é porque as pessoas preferem atacar as pessoas do que atacar a opinião. Porque elas não querem conversar, rapaz. Elas só querem impor a sua opinião. Ela não quer bater papo. Se você não quer bater papo, você não deveria nem estar comentando, tá ligado? É isso que acontece às vezes, sabe? Opa! Jura-se Bono enviou R$2 via Pix. Ponto, não julgo a credibilidade, mas a observação é que fizeram um time em que só elogiava. Não, mas é porque a gente tem um quarteto aqui no podcast. A Fernanda, ela não viu os Anéis de Poder. E tem o Kaique, que é um especialista, caralho. A gente chama... Se tem alguém que é especialista em fantasia
e Seus Anéis Star Wars, é o Kaique. Só acessar o canal dele, Kaique Zoton. O cara faz análise, leu todos os livros do Tolkien, leu em todas as línguas e não sei o quê. O cara é um especialista. Então a gente trouxe o cara que, se você assistir, se você acompanhar do começo ao fim, a gente falou bem e mal. O problema é que a gente mais gostou do que odiou, entendeu? Eu não entendo isso, cara. Assim, real. A gente tinha que ter não gostado, alguém tinha que ter não gostado, não faz sentido. Nós três assistimos o negócio. E nós três, coincidentemente, gostamos. Isso. Não é sempre que acontece isso. Eu, particularmente, eu não entendo por que as pessoas não gostam. Não entendo. Mas não fui lá xingar nem nada disso. A gente fez brincadeira e tudo mais, né, com a Kátia e tal. Mas a gente... se você não gostou, tudo bem. Agora, eu vou criar um personagem que não gostou só para poder agradar um... precisamos montar um time, alguém que não gostou. Primeiro que essa posição do cara que não gostou no meio de um monte de gente que gostou é horrível. É horrível. Porque o cara fica o tempo todo tentando se defender. E aí o papo não anda. E aí a gente chamou o Kaique sem saber se ele gostou ou não. Inclusive, a gente só foi descobrir se ele gostou ou não quando a gente começou a gravar. De Moraes, que ele falou, que às vezes o Rogério parece que vai ver de má vontade, tipo Robô Selvagem. Eu assisti o Robô Selvagem quase um mês, sei lá, 2 semanas antes dele estrear. Eu fui assistir pensando que era uma coisa e era outra, e eu não desgostei, eu só não achei tudo isso. Então, assim, isso está sendo criado na sua cabeça que eu fui assistir de má vontade. Tanto fui de boa vontade, como eu levei minhas filhas para assistir. Às vezes, Rogério, você dá um nota 7, parece que você destruiu o filme, né? E eu não dei nem nota, porque eu preferi não participar do podcast, porque eu achei que o Imaginago tinha mais a acrescentar ao episódio do que eu. Porque eu ia, como minha opinião era nem muito ruim, nem muito boa, eu ia ficar concordando, discordando, e o Imaginago não, ele ia vir com coisas, né, da vivência dele. E foi a melhor estratégia, porque o podcast ficou muito melhor do que se eu estivesse lá. Não, gente, não leva ao pé da letra tudo, cara. Se você levar tudo ao pé da letra... E qual é o problema também? É que as pessoas fazem um comparativo muito... discrepante, assim. Por exemplo, quando eu falo que aquele filme do Austin Butler, não, do Gerard Butler, lá do Fim do Mundo, lá, Greenland, eu acho ele incrível. E aí eu falo que eu acho o Iluminado do Kubrick incrível. As pessoas, elas linkam isso e falam, como é que você pode achar os dois incríveis? Cara, eu posso achar os dois incríveis. Sou eu que tô achando. Claro, dentro das suas caixinhas. Cada um tem a sua caixinha. Entende? Tem um que é o grande clássico do cinema, o outro é um filme de ação de fim do mundo, é o tipo de coisa que eu gosto. E tudo bem, cara, sabe? Eu posso achar incrível e achar horrível. E outra, faz parte da minha personalidade ser um pouco mais expansivo, entendeu? Então, assim, se você não gosta desse tipo de coisa, então você não gosta de mim. E tudo bem você não gostar de mim também. Isso não é um problema. Ninguém é obrigado a gostar de todo mundo. Eu também não gosto de algumas pessoas, de alguns podcasts. E acontece. Mas isso faz parte da minha personalidade. Mas eu acho que tem que existir uma certa maturidade também quando você entende que você acompanha algo pensando no todo e que tem alguém ali que você não gosta da opinião. Mas você consegue abstrair, cara. Uma certa maturidade você consegue. Se você for muito apaixonado e você for ver alguém falando mal, primeiro que por exemplo, eu gosto do Rei Leão, aí eu vou escutar um podcast da galera falando mal do Rei Leão? Não vou. Por quê? Porque pra mim o filme é perfeito. Eu não quero ouvir os outros falando mal do Rei Leão, cara. Né? Eu simplesmente escolho. Mas eu não preciso ficar postando publicamente. Deixei de ouvir o @fulano porque estão falando mal de Rei Leão. Como pode? Que absurdo alguém falando mal dessa obra de arte, não sei o quê. Perderam um inscrito e não sei... Cara, pelo amor de Deus. A pessoa quer deixar um recado, né? Olha, vocês estão perdendo... Você pode, inclusive, se desinscrever, você pode deixar de ouvir, você pode não sei o quê. Mas quando você coloca isso publicamente, você só quer um holofote, entendeu? Só quer um holofote, você quer aparecer, entendeu? É tão mais maduro você se meter assim. Essa caneta aqui, putz, não quer mais usar não. Não uso. Pronto. Não preciso estar. Vou lá no Twitter. Peguei uma caneta Bic preta aí, comecei a utilizar e eu usava tanto ela e agora não quero mais usar. Então está avisado aí para todo mundo que eu não uso mais. Eu acho que é esse tipo de fandom aí, é esse tipo de coisa que o Alan Moore tá falando, entendeu?